Olá, amigo internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Olha que legal estar com você que está aí sintonizadinho com a gente. Se você não me conhece, eu sou o ufólogo Renato Mota. Estamos aqui com mais uma live. Antes de começar a live, né, eu quero fazer uns recadinhos rapidamente aqui. Primeiro, pedir para que você se inscreva no canal. Aqui você encontra muito conhecimento, ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade, os conhecimentos da transição planetária. Muita informação para você que está sintonizadinho, ligadinho com a gente aqui no canal Ufologia e Mistérios, tá bom? Eu quero aproveitar e também mostrar para vocês, falar para vocês rapidamente aqui do curso de ufologia, isso mesmo, curso de ufologia online. Vou colocar para vocês rapidamente aqui. Opa, o endereço. Aqui a nossa plataforma do curso de ufologia online. Basta você clicar em cursodeufologia.lmsstudio.com. Lá você encontra bastante conhecimento, estudo, porque os extraterrestres já estão aqui, na verdade, não estão nem chegando, já estão aqui. Será que nós estamos aí nos preparando aí para o contato? Como que nós vamos enfrentar esse contato? Enfrentar, não digo no sentido de conflito, não. Digo no sentido assim, como vamos encarar isso? Estamos preparados aí mentalmente, espiritualmente, internamente dentro de nós para aceitar essa nova realidade, que é uma realidade que já está presente há muito tempo aí, né? Desde os primórdios da humanidade, os extraterrestres sempre estiveram conosco, auxiliando aí no avanço da humanidade, acompanhando a evolução da humanidade. E em certos momentos até interferindo no sentido assim, quando vem que nós estamos sendo meio hostis. Algumas interferências, como desativar bases nucleares, mísseis, ativar e desativar rapidamente para dar tipo um recado, ó, estamos aqui, toma cuidado, não é assim que funcionam as coisas. Então, nossos irmãos das estrelas, como alguns gostam de falar, nossos irmãos cósmicos, enfim, eles sempre estiveram conosco aqui. E no curso de ufologia, temos aí o curso de ufologia completo, dividido em 5 módulos. Cada módulo tem bastante conteúdo, são horas e horas e horas de videoaula, cada módulo uma apostila em PDF. Então, eu vou colocar um vídeo, se der tempo amanhã, senão na semana que vem, navegando pela plataforma, mostrando para vocês como acessar, como é na visão do aluno, as aulas, como que o aluno vê o site, e tem emissão de certificado após conclusão de cada módulo, isso tudo automatizado, que bom, fico muito feliz, e também aulas ao vivo, também fechando turmas inteiras, aí temos algumas vagas ainda, algumas salas que estamos fechando, então aproveite, e no final desta live tem um presente especial para vocês, tá bom? Então aproveitar aqui, sem enrolar muito para vocês, aqui o meu amigo, o convidado de hoje, deixa eu colocar o tema de hoje na tela, para nós, aqui. O tema de hoje, paradigma, alien, exopolítica e exodireito. Reflexão sobre interação de aliens e humanos. Essa interação de humanos e extraterrestres. Um trabalho totalmente novo aí do educador, filósofo, jurista Floriantônio Tasca, que é fundador e coordenador do Grupo Ufológico Pato Branco, o PATOV. Vamos falar então um pouco hoje com ele. Ele vai se apresentar, vou deixar ele se apresentar melhor, que é mais fácil. E daí nós vamos desenvolvendo a conversa em cima disso então, tá bom, Flor? Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu agradeço por estar aqui conosco, tá bom? Mais uma vez. Foi a primeira vez, né, na verdade, né? Olá, Renato. Olá, espectadores do Ufologia e Mistérios. Meu nome é Floriantônio Tasca. Eu tenho formação na área jurídica, na filosofia e uma atuação também já de 25 anos na educação superior. No campo desses estudos exóticos, já há algum tempo me interesso bastante por ufologia, mas ultimamente tenho me dedicado mais à exopolítica, que parte da ufologia como um dado para refletir a respeito dos limites e das possibilidades da interação entre humanos e alienígenas.
e, como disse o Renato, sou fundador e também coordeno o Grupo Ufológico Pato Branco Patovni. Muito obrigado pelo convite, Renato, por essa oportunidade, e fico aqui à disposição de vocês todos. Obrigado. Só um momento que eu vou atualizar aqui. Eu tô achando que deu uma travadinha na tela aqui. Só um momentinho, é rápido. Dado uma travada aqui, só por das dúvidas, agora sim, tá legal aqui. Então, Floritasca, deu tudo certo, eu vi aqui que a sua apresentação pegou direitinho aqui, então, quero aproveitar e falar então a respeito desse tema, paradigma, alien, exopolítica e exodireito. Reflexão sobre interação de aliens e humanos. Resumidamente, o que se trata esse estudo, essa pesquisa sua aí? Sim, este é um estudo que eu desenvolvo, Renato, a partir deste livro, das ideias deste livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Samuel Kuhn. Ele, na condição de cientista e de educador, pesquisou a história da ciência e desenvolveu o seguinte raciocínio, chegou à seguinte conclusão, que no decorrer da história da humanidade, a ciência é cumulativa, ou seja, as pessoas vão aprendendo sempre mais, acumulando conhecimento a respeito da natureza, da cultura, só que chega um momento em que aquilo no que se acredita entra em crise, porque novos dados desafiam a ordem vigente. Então, vamos dar um exemplo. Até 1610, quando Galileu Galilei apontou a sua luneta para a Lua, para o Sol, para Júpiter, na Terra, em especial no Ocidente, a ideia predominante era do geocentrismo, ou seja, a Terra está no centro do universo. O Sol e todos os astros giram em torno da Terra. Entretanto, Nicolau Copérnico, no século XV, XVI, a ideia foi se fortalecendo, demonstrou por cálculos matemáticos que assim não poderia ser, que na verdade a Terra orbitava o Sol. E Galileu provou que essa teoria estava correta, de modo que todo o conhecimento científico que se tinha naquele momento foi por terra, caiu, foi derrubado. Aquele paradigma, aquele modelo, aquele dogma, aquela crença que as pessoas tinham, passou a ser substituído por uma outra ideia, por um outro paradigma. E aí, para dar um outro exemplo, até há menos de 100 anos, foi 1924, 25, por ali, acreditava-se que todo o universo estava contido na Via Láctea, até que Edwin Hubble, apontando o seu telescópio, o telescópio do Monte Wilson, na Califórnia, Estados Unidos, para Andrômeda, chegou à conclusão, descobriu que Andrômeda era uma outra galáxia, diferente da Via Láctea, distinta, e que estava a cerca de 2 milhões e meio de anos-luz distantes da Via Láctea. Ou seja, a partir dali passou a descobrir outras galáxias e todo o conhecimento que se tinha a respeito da astronomia, então, precisou ser substituído por esse novo paradigma, por essa nova maneira de se compreender o cosmos. E, para irmos direto, então, ao assunto aqui do paradigma alien, está em curso mais um rompimento científico. Está em curso, nesse exato momento, uma revolução científica. Porque até hoje, Renato, até hoje
a comunidade científica tradicional entende que a vida inteligente só existe no planeta Terra. Sim. Muitas vezes ridicularizam, né? Verdade. Quem pensa diferente. Só que a ufologia vem nos mostrar que essa ideia está errada. Ainda mais agora que estamos num franco processo de abertura, de desacobertamento, de admissão dos governos mundiais acerca da realidade do fenômeno OVNI. De modo que essas anomalias que estão se apresentando para a comunidade científica, e chamando cada vez mais atenção, inclusive, dos cientistas, revela que está a caminho um rompimento. Então, do paradigma antropocêntrico, o ser humano é o centro do universo, nós daremos lugar ao paradigma alien, porque quando acontecer o contato público, ostensivo e formal da humanidade com outras inteligências, que esse contato já existe, né? Governos e também situações particulares, e, enfim, como a ufologia abundantemente nos revela. Só que ninguém ainda entrevistou um alienígena, tipo, Renato, você vai convidar um alien para vir dar aí um bate-papo, um rolê no teu canal Ufologia e Mistérios quando isso for possível, correto? Com certeza. Mas não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E quando isso acontecer, todo conhecimento humano vai precisar ser revisto. Sim, vai ser um choque, né, para muita gente. Com em vários certeza. setores, né? As ciências, né? A tecnologia, que é o desenvolvimento de novas ferramentas a partir do conhecimento científico, né, para manipular a natureza, as religiões, sim, a filosofia, a economia, tudo vai se transformar a partir daí, porque nós estaremos diante de um novo paradigma. Então, a ideia dessa minha tese, desse meu estudo que já venho desenvolvendo há 12 anos, e quase está pronto o meu livro, inclusive já deveria estar pronto, mas ainda por conta de uma decisão de última hora em fazer um novo capítulo, acabei postergando, mas este ano sai. Então, o paradigma alien é exatamente baseado nesse pressuposto, no pressuposto da filosofia da ciência de Thomas Kuhn, segundo o qual estamos diante de sinais claros e evidentes de um rompimento paradigmático, ou seja, de uma nova maneira de o ser humano se enxergar em relação a si mesmo e em relação potencial com outras inteligências alienígenas. E é nesse contexto, Renato, que surge a ideia da exopolítica. E você chegou no assunto exopolítica, então qual que é a importância da exopolítica e as vertentes, né, que tem da exopolítica, pelo que você me passou aqui, seria Star Trek X, Arquivo X. Poderia falar um pouco sobre isso? Isso é muito legal, isso rende, assim, sabe, top de conversa. Então, assim, o que é a exopolítica primeiro? A exopolítica surgiu como um movimento cultural na década de 1970, quando o ativista da paz, jurista também, Alfred Webre, que ainda é vivo, inclusive, e que ainda produz conteúdo a respeito de ufologia, de exopolítica, de assuntos conexos, ele começou a publicar assim, textos, né, defendendo a ideia de que a humanidade estaria numa espécie de quarentena em relação a uma comunidade maior, ou seja, o planeta Terra estaria isolado, mas existiria no contexto universal uma miríade de civilizações. Civilizações essas que se organizam politicamente, que têm instâncias de poder. Então, ele desenvolveu essa ideia da exopolítica como uma maneira de preparar a humanidade para o momento em que o planeta Terra vai retornar ao convívio
dessa sociedade estelar, dessa comunidade maior. Então, ele conceituou exopolítica como a nova ciência política do espaço exterior, a partir da qual a humanidade, então, estará em condições de participar de uma comunidade estelar, vamos por assim dizer. Comunidade essa que mais ou menos se aproxima da ideia que nós vemos na ficção científica em Jornada nas Estrelas, Star Trek. Ou seja, várias raças compõem grupamentos. Então, nós temos o exemplo típico da Federação Unida de Planetas, que, aliás, no âmbito da ufologia também, e não só da ficção científica, há reportes a respeito da existência, né, de federações, confederações, enfim, de organizações políticas dessas raças inteligentes. Mas voltando um pouquinho para Star Trek, que eu adoro também, sou muito fã, e que eu acho que tem umas sacadas geniais para a gente poder pensar a respeito das potencialidades do nosso futuro, do futuro da humanidade. Então, nós vemos ali em Jornada nas Estrelas vamos dizer assim, um setor da galáxia, né? Porque eles normalmente tratam mais ali do quadrante alfa, que seria a partir de onde está o planeta Terra, já que nós é que estamos fazendo essa geografia, né? Esse mapeamento, então o quadrante alfa é o nosso. Nossa visão, né? Exato, a nossa visão. Mesmo assim, ainda nós continuamos nos achando, né? Ainda se acha superior, bam. Tanto que na Jornada nas Estrelas, os humanos constituem uma das raças fundadoras da Federação Unida de Planetas. E, segundo a gente vê, até foi quem desencadeou essa união. Mas, enfim, ali não tem só a federação, né? Tem outros impérios também que não fazem parte dessa organização, mas, de qualquer sorte, o que existe é ordem, é normatividade. O que existe é uma organização política, seja na forma federativa, como é o caso que exemplifica Jornada nas Estrelas, e também vertentes da ufologia, né? Seja na forma de monarquias, impérios, que interagem entre si, eventualmente entram em guerra, celebram paz por tratados, tem normas de conduta, de ética, que devem ser respeitadas. Então, essa é a visão de exopolítica de Alfred, o Hebré, o fundador, embora, por último, ele também esteja derivando um pouquinho para um outro ponto de vista, Renato, que é mais sombrio, que é mais tenebroso, que é aquele que lembra o Arquivo X. Certo. Então, em Arquivo X, alienígenas se infiltram em nosso planeta e fazem a sua própria agenda. Nessa agenda constam várias violações de direitos humanos, como, por exemplo, as clássicas abduções, porque em qualquer sistema legal no planeta Terra, pessoal, a abdução é um sequestro, é um crime, é um delito, é algo contra as regras e também contra a ética, porque você está levando a pessoa contra a sua vontade. Embora a gente saiba que dentro do campo ufológico, da pesquisa ufológica, haja teses em contrário, que afirmam que a abdução acontece de uma dada maneira com o consentimento do abduzido, que isso até aconteceu antes mesmo dessa pessoa encarnar, enfim. Mas estamos tratando sob o ponto de vista de seres corpóreos que têm na sua liberdade individual um valor quase que absoluto. Tanto que nós vemos no dia a dia as discussões políticas, aqui no Brasil mesmo, né?
seja de um lado, seja do outro, sempre invocando a ideia de liberdade. Então, a abdução é um crime. E não só a abdução, mas muitas outras experiências de cunho psíquico, genético, pelas quais os abduzidos acabam passando. E neste contexto, pessoal, é preciso chamar a atenção para o autor que hoje é considerado referência mundial na exopolítica, que é o professor Michael Salla, que também é vivo e que tem uma obra gigante a respeito dessa temática e que nos apresenta em sua obra, no conjunto da sua obra, uma realidade bem próxima daquilo que nós vemos em Arquivo X. Ou seja, ele parte do pressuposto de que governos do mundo, governos humanos, têm acordos já com raças alienígenas. Então, aquele episódio de 1954, quando as naves pousaram na base aérea Edwards, nos Estados Unidos. Dá licença aqui que eu vou fazer a simulação. Sim, vou ficar à vontade. Aí eles desceram e disseram: tragam-me o seu líder. Foi aí que o presidente Eisenhower teria sido levado até os ETs, correto? Certo. Então, isso é o que reza a lenda da ufologia, que, inclusive, o professor Michael Salla, num dos seus livros, expõe com muitos detalhes testemunhos de altos dignatários do governo, civis e militares, a respeito da veracidade desses supostos acordos que teriam sido feitos entre o governo dos Estados Unidos e, especificamente, até uma raça alienígena. E nós sabemos que várias autoridades já vieram a público, têm vindo a público se manifestar sobre esse assunto, admitindo expressamente a presença alienígena no planeta Terra, de maneira que, para nós, assim, sintetizarmos essa ideia e podermos também desdobrar, né, toda essa conversa, toda essa discussão. Essa é uma concepção assim menos idealista, mais crua, né? Mais assim, de certo modo, antiética, ilegal. Mesmo esses acordos teriam sido celebrados sem que os trâmites legislativos, por exemplo, previstos na Constituição dos Estados Unidos, como de fato também previstos na Constituição brasileira, e praticamente todos os povos têm, para uma ratificação, para uma confirmação governamental, parlamentar, de um acordo com uma raça estrangeira, lembrando que alienígena é um termo jurídico, talvez algumas pessoas não saibam disso, né? Mas ele significa o forasteiro, o estrangeiro. É por isso que ele vem bem, ele cai bem para definir essa realidade. Então, o alienígena é aquele estrangeiro. Qualquer tratado que o Brasil faça com os Estados Unidos, que inclusive eu fiz um estudo, e podemos até falar um pouquinho disso depois, Renato. Sim, fica à vontade. A respeito de um acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos exatamente nos dias do episódio Varginha. Olha, interessante, vamos falar assim sobre isso, com certeza. Isso é bem legal, muito legal. Eu publiquei na revista UFO um artigo especificamente sobre isso. Mas, assim, esse acordo ele tem que passar pelos trâmites burocráticos. E o professor Michael Salla denuncia que os acordos que foram feitos pelo governo dos Estados Unidos com raças alienígenas são secretos. E se eles são secretos, eles ofendem a Constituição, eles são ilegais. De maneira que essas são basicamente as duas vertentes da exopolítica, né? Uma mais idealista,
uma mais romântica, vamos assim dizer, mais Star Trek, e outra mais intervencionista, realista, ao estilo de Arquivo X. Sem que eu vou te cortar, eu acho que dá até para encaixar essa pergunta aqui do canal Mundo de Regeneração da Vanessa. Ela pergunta aqui, ó. Dizem que as abduções acontecem porque os governos, principalmente o norte-americano, fizeram um acordo de permiti-las em troca de tecnologia. E como ficam, então, os direitos humanos neste caso? A Vanessa, né? Isso, a Vanessa. Ô, Vanessa, pessoal, é exatamente isso. Exatamente isso que o professor Michael Salla denuncia no livro. Que esses acordos teriam permitido aos alienígenas a abdução de humanos, para que neles fossem feitas, ou sejam feitas, experiências genéticas. Por exemplo, hibridização, experiências de controle mental, por exemplo, né? Por meio telepático, a implementação de memórias e várias outras desse gênero. Agora, como ficam os direitos humanos aí? Muito ótima pergunta. Não ficam. Por isso que exatamente Michael Salla denuncia essa realidade como algo totalmente contrário à ética, às normas jurídicas, aos direitos humanos, enfim, algo de absurdo estaria acontecendo, porque afinal, como um governo planetário, ou especula-se que até haja acordo também com outras nações, né, com a Rússia, enfim, com a China, enfim, cada um tem o seu, vamos dizer, o seu programa, a sua agenda em relação a isso, né? Mas nenhum governo teria legitimidade para autorizar semelhante atitude, como é o caso da abdução. E como Vanessa também comentou, isso é tudo nós estaríamos oferecendo a eles em troca de engenharia reversa, né, de transferência de tecnologia, dentre outras vantagens inconfessáveis que não dá realmente para a gente nem imaginar, porque nós somos totalmente ignorantes a respeito disso. Agora, o professor Michael Salla diz o seguinte, que a semelhança do que está em Arquivo X, há no planeta várias bases secretas, subterrâneas, submarinas, subaquáticas, nas quais cientistas humanos trabalham em colaboração com alienígenas no desenvolvimento desses projetos. De maneira que isto é realmente algo gravíssimo a ser considerado. Por isso que a exopolítica é tão importante, né? Para a gente pensar a respeito dessas situações todas e como a humanidade vai reagir diante desse quadro inteiro. É isso, Renato? Sim, não, com certeza. Nossa, é muito legal esse assunto. Um assunto totalmente único, né? Você acha assim que em relação à humanidade, ao preparo da humanidade, você acha que a humanidade está preparada para isso, para o contato? Olha, esse é um assunto bastante discutido. Talvez não. Agora, uma coisa é certa, Renato. Esse trabalho que você está fazendo, que muitas outras pessoas estão fazendo, que aqui no Patovni também estamos fazendo, né? É fundamental para a aclimatação. No processo de aclimatação, no processo de preparo, de ambientação, para que a humanidade possa, então, ingressar nessa nova realidade, nessa comunidade estelar, nessa comunidade maior, a educação é fundamental. A ficção científica exerce um papel maravilhoso a respeito disso, porque nos permite pensar, ainda que por vezes meramente imaginativa, ou então por vezes baseada de fato na realidade, pelo menos naquela realidade que é vivida, que é afirmada por quem já teve uma experiência anômala. Por exemplo, eu nunca tive, né? Então, já vou deixar claro aqui. Conscientemente, não.
Conscientemente, não. Sim. Agora, um parente distante meu, que eu acho que a galera aí já até ouviu falar em algum momento, quem gosta de ufologia de verdade, com certeza conhece, Antônio Nelson Tasca. Esse foi abduzido em Chapecó, Santa Catarina, no ano de 1983. Olha. E teve a vamos dizer assim, satisfação não, porque ele acabou sofrendo muito com isso, mas a experiência incrível ele teve Certo. de participar de uma hibridização por método natural, Renato. Que incrível. Então, os seres do mundo de Agali levaram ele, e no interior da nave, uma mulher se apresentou como Kabbalah, mensageira do mundo de Agali, e disse que eles tinham uma missão a cumprir, e que essa missão seria unir os nossos mundos, da Terra e de Agali. E depois de consumado o ato natural de hibridização, ela ainda até declarou que dali nasceriam 2 filhos, que presumo que sejam do sexo feminino, mas é possível que seja um casal também, mas ela declarou até mesmo, e tudo mentalmente, por telepatia, não houve troca de palavras faladas, né? Certo. Que essas minhas primas distantes se chamariam Mada e Madana, de modo que em algum lugar nas estrelas. Exato, né? Então, como eu ia dizendo, o processo de educação é essencial. As experiências fantásticas estão aí e eu acredito que não vai demorar para haver o contato público ostensivo e formal. Agora, esse não vai demorar, né? Pode ser mais 50 anos, mais 100 anos, porque no curso da história isso também não é tanto tempo, né? Vamos imaginar, por exemplo, o quanto a humanidade se desenvolveu tecnologicamente, cientificamente no último século. Sim. Se bem que moralmente ainda não. Então, para responder a questão, né, de fato, talvez a humanidade não esteja preparada, mas está em preparação. Isso sim. Tanto que pesquisas são feitas a respeito da crença que as pessoas têm, em geral, na existência de outras inteligências, e esse número é crescente no sentido positivo. Hoje, com a abertura ufológica que nós estamos vendo por governos do mundo todo, já começa a ficar ridículo, achar ridículo isso. Então, quer dizer, as pessoas estão levando mais a sério, né? Eu mesmo, que tenho uma atividade junto à comunidade jurídica, né? Então, estou sempre em interação com magistrados, com advogados, assim, com pessoas de um extrato cultural elevado, percebo que o pessoal leva muito a sério, né? Tanto que o nosso PATOVNI, Grupo Ufológico Pato Branco, é muito bem frequentado, Renato. Legal. Nós temos um conselho com 12 membros notáveis no âmbito das ciências. Nós temos cientistas no PATOVNI. Nós temos pesquisadores de ufologia, por exemplo, né? O Marco Petit está conosco, o Marco Aurélio Leal está conosco, o Ricardo Varela, Lala Barreto, o nosso padrinho Tony Najar Kurovski. Então, legal. Outros, né, que estão aí conosco, nos apoiando, nos ajudando, professora Mônica Borini, muita gente boa mesmo, né, professor Fernando Moreira, que acredita nesse trabalho, que apoia esse trabalho, de modo que nós estamos fazendo o trabalho de preparação da humanidade, sim. Tem até uma pergunta interessante aqui da Cristina Benedicto. Ela fala assim, mas nós humanos também fazemos experiências com outras raças de animais e até com humanos, e a pretexto de ser ciência e para benefício da maioria. Os nossos irmãos estelares não veriam da mesma forma, então, isso? É uma ótima questão essa. Uma ótima questão.
Por exemplo, eu que ainda não evoluí o suficiente, Renato, adoro churrasco, né? Ah, também muito bom, também não evolui o suficiente, mas é bom. Então, isso significa o seguinte, que na natureza, uns seres até se alimentam dos outros, né? Sim, E olhando, por exemplo, a ficção científica, nós temos ali o caso de Stargate Atlantis, não sei quem conhece essa série, mas é muito legal, onde há uma raça que se alimenta da energia vital das outras raças. Então, hum. os humanos, por exemplo, servem de comida para essa raça. Eles Fala-se isso de sugam. algumas raças, né, de extraterrestres, como draconianos, acho, reptilianos. Isso, reza a lenda, né? Isso, Que sim. Então, se isso, quanto menos pesquisa científica, né? Porque, por sim, exemplo, nós temos relatos aos montes, muitos deles obtidos até via hipnose regressiva, de experiências genéticas, de experiências físicas, médicas, científicas que certos alienígenas fazem em relação aos humanos. Então, eles têm possivelmente, né, uma agenda de interesse não sim, só na humanidade, mas talvez em outras raças também, e a ética deles permite que assim seja feito. Por exemplo, tem um irmão que está fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em fisiologia, e, para tanto, ele tem as cobaias, os ratinhos. certo, Então, ele está fazendo pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética Humano, sim, e sacrificando a vida daqueles bichinhos, certo, porque isso vem em benefício da humanidade, como até hoje, né? Tem sim, ocorrido e talvez continue ocorrendo durante bastante tempo. Então, que outras raças façam o mesmo em relação a nós, não é de todo improvável. Pelo contrário, até, né? Porque uhum, o desenvolvimento científico, tecnológico, ele não vem propriamente junto com o desenvolvimento moral. certo, É exatamente o que nós podemos falar em relação à humanidade. verdade, isso. Você veja, Nesse momento é assim, né, não tem como. sim, nos últimos 100 anos, a humanidade evoluiu uma barbaridade da ciência e na tecnologia. Basta voltar ao Uhum, exemplo do início. Há menos de 100 anos, nós achávamos que todo o universo era Via Láctea. Hoje, sim, as galáxias no universo observável se contam aí os 2 ou 3 trilhões, cada sim, uma com centenas de bilhões de estrelas. E sim. isso sem falar da teoria do multiverso, dos universos paralelos. Nossa, aí nós vamos muito longe. Quer Imagina dizer, possibilidades de vida incrível que tem por aí. então não é todo mundo como nós, e vamos partir então do nosso entendimento mesmo, porque se nós fazemos isso com seres que nós consideramos inferiores, entre aspas, né, na escala da vida, raças que se consideram superiores à nossa, podem muito bem fazer o mesmo, porque a moralidade delas pode estar em desarmonia, né, com o avanço científico, vamos por assim dizer. Então, Certo. é correta a reflexão, me parece. Tem até mais uma outra pergunta aqui. Minha câmera está um pouco travando, aqui tá uma chuva aqui, né? Opa! Então eu tô com problema com a minha câmera aqui, mas eu acho que o áudio tá legal, né? A Vanessa Sim. pergunta aqui de novo aqui, ó. O que você pensa da nova ordem mundial? Será verdade que os alienígenas incentivam a criação de um governo único na Terra para que eles tenham mais facilidade de negociação quando se apresentarem? Pois é, essa é uma outra questão excelente. Muito ótima mesmo. E para chegar até ela, vamos imaginar o seguinte: se hoje, então, descessem naves aí em vários pontos do planeta, como em vários filmes de ficção científica se postula. Quem é que fala pela humanidade? É, boa pergunta. Não existe Não um tem? organismo.
O que mais se aproxima é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Certo. Então, o que eu penso sobre nova ordem mundial? É para o, vamos dizer assim, né, talvez o horror de muitos, eu penso que é inevitável. Se são os próprios alienígenas que estão incentivando um governo único, não sei. O que eu imagino é que quando haja, por exemplo, esse contato ostensivo, formal e público, por exemplo, quando o planeta Terra for, a humanidade, né, como um todo, for apresentada a essa comunidade estelar, a essa federação, entre aspas, a federação não vai aceitar um russo, um norte-americano, um chinês, um italiano, um francês. A Terra, o planeta, vai ter que ter uma voz, um governo, Sim. uma unidade. Até porque daqui a pouco também a humanidade vai começar a se espalhar. Já estamos com esses planos. E, aliás, foi ótima a pergunta, eu ia deixar para o final, mas vou mostrar já. Fica à vontade. Vejam que coisa maravilhosa isso aqui. Isso aqui é um negócio fantástico. Essa é a revista Forense. A mais tradicional, uma das mais tradicionais revistas jurídicas do Brasil. É a edição de maio, junho de 1958. Prestem atenção. 1958, revista Forense. Nessa revista foi publicado um artigo que se tornou assim um ícone. Embora pouca gente conheça no meio ufológico, todos deveriam conhecer. Todos. O artigo do professor Haroldo Valadão. Na época, Haroldo Valadão era um dos mais consagrados autores do direito internacional no planeta. Era um professor brasileiro. E vejam o artigo que ele publicou, gente. Direito interplanetário e direito intergentes planetárias. O que ele postula nesse artigo? Lembrem que em 57 foi lançado o primeiro satélite artificial, Sputnik I, pela União Soviética. De maneira que, a partir do lançamento desse primeiro satélite, o professor Haroldo Valadão, um jurista respeitado no mundo inteiro, autor de direito internacional, vem publicar esse artigo e dizer o seguinte: a humanidade precisa se preparar para o contato com outras inteligências, com seres de outros mundos. E aí, num trecho, para responder até a questão ali que foi colocada, né? Vejam o que ele escreve a respeito de como nos devemos preparar para isso. Espírito universalista do novíssimo direito. Mas todos esses novíssimos direitos a serem planificados hão de se inspirar num espírito universal, imune ao ácido dissolvente da soberania nacional, acima da prepotência dos países, de continentes, de planetas, superior ao egoísmo dos indivíduos, de grupos, de povos ou de nações, pois o mundo foi dado por Deus aos homens para que dele gozassem todos em paz, isto é, de boa vontade, altruisticamente, amando e ajudando uns aos outros. É a base ética que doura a justiça com o clarão divino, sem o qual os homens se entredevorariam. Então, ele prossegue dizendo o seguinte, aqui a revista Forense, número 177, de 1958. Ele prossegue dizendo que é necessária uma bandeira só no planeta Terra, que é a bandeira da humanidade.
De modo que a nova ordem mundial, no meu ponto de vista, é inexorável no sentido de se apresentar uma necessidade para que a humanidade participe de uma comunidade estelar, de uma comunidade maior. Certo. Tem um complemento aqui também da Cristina, ela até comenta aqui, ó. Então, se baseando neste pensamento, não teríamos condições morais e nem de conhecimento, né, para afirmar que os nossos irmãos são inferiores ou superiores por agir da mesma forma que nós agimos, né? Exato. Eu defendo a existência, me parece algo também super natural, né, de uma ética cósmica, de uma ética que é válida para todos os seres da natureza, em qualquer dimensão onde eles se encontrem. São as leis naturais, aquilo que nós chamamos de justnaturalismo, que não são só válidas para os reinos da física, da química, da biologia, mas também da moralidade. De maneira que as várias raças estão em ascensão, estão em constante desenvolvimento, porque essa é a lei do progresso que a maioria das religiões nos ensina. Esse conhecimento já existe na humanidade. Essa sensação do que é certo e do que é errado, ela já está inerente ao espírito humano. Entretanto, como somos seres imperfeitos e em desenvolvimento, tanto individual quanto coletivamente, ainda demora, né, a chegar o momento em que o nosso padrão de conduta seja superior no sentido de não precisarmos ou entendermos que não é correto nós matarmos os animais para nossa alimentação, nós sacrificarmos os ratinhos para o desenvolvimento de um medicamento, ou então, às vezes, de um cosmético, algo dessa natureza. De modo que estamos em processo, estamos naquele caminho, né? Na escada de Jacó, para usar, assim, uma referência bíblica, que Jacó viu aquela escada, aqueles anjos subindo e outros ali, enfim, essa evolução, essa escala evolutiva, ela é inexorável para todos os seres. Agora, ela nem sempre acontece de modo uniforme, né? Por exemplo, se a humanidade houvesse evoluído moralmente, tanto quanto evoluiu tecnologicamente nos últimos 100 anos, nós não estaríamos agora aí com essa tensão ali de Ucrânia, de União Soviética, de Rússia, né? Aí eu pensando na União Soviética aqui. Mas, enfim, é porque antigamente, né, era tudo União Soviética, né? E o Putin ainda é tipo de um czar, né? Ele quer expandir a sua influência no mundo. Então, é isso que o professor Valadão refere, que nós precisamos evoluir além do ácido dissolvente da soberania nacional. Ou seja, o planeta tem que ser a humanidade tem que ter uma identidade. Aliás, a discussão de racismo, né? A raça é a raça humana, né? A cor da pele, né? Varia conforme certas características químicas, biológicas, enfim, mas a humanidade há de ter esse momento evolutivo no sentido de se unificar, de ter uma única voz, e isso, claro, passa por essa ideia de nova ordem mundial. Obviamente que o sentido em que se coloca essa ideia hoje é de dominação, é de manipulação. Inclusive, a nova ordem mundial desejaria reduzir drasticamente o volume populacional do planeta, e nesse sentido, dentro dessa agenda estariam mecanismos de extinção em massa, e aí entra pandemias e etc, etc. Porque não vem nem ao caso a gente começar a discutir isso, né, Renato? Vamos falar de ufologia e exopolítica. Sim. Uma vez eu li um artigo que a ONU teria um protocolo já feito no caso de um contato com uma civilização de repente chegar aí, já tem um protocolo preparado de como interagir, como apresentar para a humanidade, como fazer, né, esse intercâmbio. Isso existe mesmo, Flores? Não, no âmbito da ONU, não. O que existiu em 1977
foi uma iniciativa de Granada, no sentido de que a ONU determinasse, vamos dizer assim, né? E acabou, então, recomendando, no final, que os países membros envidassem esforços no estudo da vida inteligente extraterrestre. Então, isso realmente existiu, né? Agora, muito se fala de protocolo, e eu realmente penso que os Estados Unidos tenham protocolos nesse sentido. Estou falando, né, de um exemplo. Tanto que o professor Michael Salla, nesse livro que eu comentei, a exposição das políticas do governo dos Estados Unidos sobre a vida extraterrestre. Então, nesse livro, ele trata de protocolo de recuperação de naves. E agora fica uma deixa aqui, então, Renato, para eu comentar Varginha. Certo, boa. Então, assim, ó, o que aconteceu em Varginha? Todo mundo sabe o que aconteceu dentro da ufologia. E hoje, inclusive, estão vindo detalhes novos do caso Varginha. Sim, tem razão. Como também estão sendo produzidas fake news do caso Varginha. É preciso a gente estar bem atento, né, a respeito disso. Mas, enfim, nós sabemos que em 1996, uma nave foi acidentada ali nos arredores de Varginha. E que foi montada uma operação de guerra envolvendo o Exército Brasileiro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, para isolar a área, recuperar os destroços, inclusive corpos, e reza a lenda de que um foi capturado vivo, faleceu depois, teria falecido depois, né? Esse material todo foi encaminhado, então, para Três Corações, na Escola de Sargento das Armas, depois para Campinas, na Unicamp, e hoje os pesquisadores já determinaram que uma aeronave norte-americana aportou em Campinas e que então levou esse material todo para lá. Pois bem, coincidência ou não, bem naqueles dias, o Brasil celebrou às pressas um acordo internacional para a cooperação para assuntos do espaço exterior. Veio o secretário de Estado norte-americano ao Brasil para firmar esse acordo. E eu tive a oportunidade de estudar esse acordo internacional e acabei concluindo, em caráter especulativo, é claro, o seguinte: o acordo, claro, não diz nada sobre alienígena, sobre nave, lógico que não diz, né? Sim. Agora, me pareceu, do jeito que ele foi feito, que serviu para legitimar a entrega desse material para o governo dos Estados Unidos. Então veio aquele avião, fazer a dramatização aqui. Gostei do efeito. Nos defeitos especiais. Carregou tudo e levou para lá. Por quê? Porque existe um protocolo do governo norte-americano, e o professor Michael Salla escreve isso nesse livro, de resgate de naves em diversos pontos do globo. É claro que, para tanto, eles dependem do consentimento do governo, né? Como foi no caso brasileiro. Agora, você cai lá lá na Rússia, no território russo, na Sibéria, lá, lógico que os russos não vão deixar os americanos irem buscar, né? Eles vão resgatar e vão levar para Kapustin Yar, a área 51 russa. Agora, de qualquer sorte, existe essa ideia de que, quando acontece uma situação como essa, os governos, então, venham a se apropriar desses materiais para fins de estudos de tecnologia reversa, enfim, né?
visando sempre a obtenção de conhecimento a respeito daquelas tecnologias não humanas. De modo que isso, como diria Giordano Bruno, num dos seus ensaios filosóficos, o mesmo Giordano Bruno, que em 1486 escreveu acerca do infinito do universo e dos mundos, onde ele advogava a tese de que cada estrelinha daquela no céu era um sol ao redor do qual orbitavam planetas habitados por outras humanidades, porque dizia o Frei Bruno, que ele era religioso, que Deus não podia ser tão pequeno a ponto de ter feito a única humanidade aqui nesse planetinha, que ele teria feito infinitas outras humanidades também, e isso só provaria a sua grandeza. Mas num dos seus diálogos, Renato, sobre tudo isso e muito mais que a gente escuta, que a gente estuda, que a gente lê no âmbito da ufologia, eu sempre gosto de um ditado de Giordano Bruno. Se não é vero, é molto ben trovato. Se não for verdade, meus amigos, é uma mentira muito bem contada, viu? Que dá até para a gente acreditar. Ou dá vontade, como diria Fox Mulder, eu quero acreditar. Opa, agora eu não estou ouvindo. Desculpa, estava fechado aqui meu microfone. Complementando aqui o que a Cristine falou, ó. Cristina, no Espiritismo, há muito tempo se fala que a maioria da humanidade não se restringe ao planeta Terra. Ela complementa aqui também, ó. E também que entre essas humanidades de outros orbes se estabelecem a cooperação e não a disputa por poder como por aqui, né? Em linhas gerais, eu penso que seja isso mesmo. Inclusive, eu estudo também a doutrina espírita e realmente, né, no Livro dos Espíritos mesmo, e em outros, essa ideia é muito bem exposta. É uma ideia que me parece absolutamente coerente com a realidade. Pelo menos nisso eu acredito. Né? De modo que a famosa, né, profecia levada a conhecimento público por Chico Xavier, a data limite. Sim, a data limite passou ali, né? Eu trouxe o Geraldo Lemos já aqui e falou sobre isso bastante aqui. Isso, eu estive com o pessoal da revista UFO em 2019, ali em Peruíbe. Geraldo Lemos estava lá, inclusive, e o evento foi todo dedicado à data limite, porque bem naqueles dias, né, foi a comemoração dos 50 anos da chegada do ser humano à Lua, de modo que a partir daquele momento, se a humanidade não se destruir, os nossos vizinhos estabelecerão um contato ostensivo, um contato público, não mais, né, escondido, ou então tópico, né, com um, com outro, embora às vezes muita gente possa constatar a presença deles aqui. É o que, por exemplo, aconteceu com a noite oficial dos OVNIs, dos UFOs no Brasil, em 1986, e também o que aconteceu na maior operação militar ostensiva de investigação do fenômeno UFO no mundo, que foi a Operação Prato, de 1977. Agora, enquanto a Operação Prato e a Noite Oficial são eventos de cunho ufológico, cuja veracidade é admitida pelas autoridades governamentais, Varginha ainda está na penumbra. Varginha ainda está na base da negação. Por quê? Eu acredito que porque o governo brasileiro se comprometeu em esconder, em omitir essa verdade de sua população, por conta até desse acordo, porque algumas cláusulas do acordo internacional são bastante vagas para permitir que, por simples notas diplomáticas, as partes contratantes
no caso Brasil e Estados Unidos, possam estabelecer detalhes, diretrizes a respeito de como efetivar os termos do acordo. Então, Renato, é tudo isso e muito mais, cara. Sim, Aí, ó. eu tô até colocando o livro na tela para o pessoal ver aí, ó. Isso. Essa é a capa, então, do meu livro, O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais. Será lançado aí na metade do ano, mais ou menos, mas com certeza nós daremos a conhecer a toda a comunidade ufológica brasileira, e também a minha ideia é fazer versão dele em inglês e espanhol, a fim de que o maior número possível de pessoas possa ter contato com essa tese, na verdade, né, que é uma tese baseada na filosofia da ciência, muito, mas muito legal mesmo. Como também, Renato, vai ser o meu curso, né? Tá na mão aí? Sim, vou colocar para o pessoal aqui. Deixa eu só mudar a tela aqui para o pessoal. Cadê, então? Então, pessoal, Aqui, assim, ó, eu bolei, eu vi que o Renato também montou ali os cursos dele. Que ótimo, Renato. Cara, isso é importante. Nós Obrigado. oferecermos instâncias de conhecimento, de discussão, de debate a respeito dessa temática. Isso é muito importante mesmo. Então, com base no meu livro, nesses estudos que pude sintetizar aqui a vocês agora, em breves referências, eu bolei esse curso que vai abranger 6 aulas pelo Zoom, num total aí, somando outras atividades, de 30 horas, no qual nós iremos discutir nos sábados à tarde temas da mais absoluta importância. Então, na primeira aula, nós vamos estabelecer assim os conceitos que vão nortear todo o curso. Na segunda aula, nós vamos estudar como essa ideia de pluralismo cósmico é ancestral, não só no espiritismo, ela consta que o espiritismo até é um fenômeno recente, relativamente recente, mas nós vamos trabalhar um livro de Camille Flammarion, que é A Pluralidade dos Mundos Habitados. E nesse livro, Flammarion, que era um astrônomo francês de altíssimo respeito, ele vai estabelecer assim um resgate de como as ideias de filósofos antigos, mesmo dos gregos, os filósofos do iluminismo e tantos outros, tinham sobre a existência de outras humanidades, a existência de outros seres, né? Aí na aula 3 nós vamos tratar do fenômeno UFO como uma anomalia científica. Eu vi que o Rubão está conosco também. Rubão, saudações aí. De Varginha. Também alguém que conhece caso Varginha como poucos. Então nós vamos tratar do fenômeno UFO, focando assim nos exemplos brasileiros, né? Operação Prato, Noite Oficial e Varginha, para mostrar que a ufologia desafia os conceitos científicos tradicionais. E aí, na quarta aula, nós vamos falar dessa ideia de Alfred Webre, de uma federação baseada no ideário assim, de Star Trek, mas dentro da ufologia também. Depois, a visão contrária, ou contrastante, não é contrária, né? Contrastante, de Michael Salla, sobre intervenção e medo, que reporta aquilo que a ufologia tem hoje nos mostrado em termos de abduções e violação de direitos humanos e tal, e aí faremos um encerramento com reflexões a respeito do futuro. Então, eu convido a todos que conheçam, né? Até mandei o programa para que o Renato dê conhecimento a todos. Haverá, assim, um amplo material de apoio, as aulas vão ficar gravadas, depois disponíveis daí, sem limite de tempo para os interessados, certificados, enfim, tá aí, ó. Como é um trabalho que eu venho desenvolvendo também já há 12 anos, né, de muita pesquisa e tal, então esse já é um trabalho mais estruturado,
que venha a ser oferecido assim na expectativa também de uma contraprestação, né, de um apoio financeiro para que a gente possa continuar desenvolvendo essa pesquisa. Lembrando, por fim, pessoal, Renato, que as atividades do Patovni são todas, absolutamente todas gratuitas. Que legal. Então, no Patovni, nós temos ali um evento periódico chamado Cosmovni, Encontro de Cosmologia e de Ufologia do Patovni. Nós já realizamos 6 edições, das 5 últimas que foram feitas online por videoconferência. Todas as palestras estão no nosso site, Patovni TV, na íntegra. A gente só tirou a parte dos debates, porque senão ficaria muito longo, e nós iremos disponibilizar essas reflexões desenvolvidas nos eventos aí em vídeos menores, mais curtos. E nós temos a revista Cosmovni também, que é de periodicidade. Bom, aqui o Renato está mostrando o Patovni TV, né? Então, pessoal, legal, Patovni TV. Conheçam também o nosso canal, Patovni TV, podem ver aí, ó, esses quadrinhos, cada um deles é uma palestra completa, né? Com a Vantéria, com Dr. José Williams Vilas Boas, que nada menos é um PhD pela Universidade de Harvard, que nos deu uma conferência magnífica sobre a origem do sistema solar. Nós temos o Jackson Camargo, o Marco Aurélio Leal, o Jenner, o astrônomo Paulo Sobreira, o Ricardo Varela também. O Varela, o Douglas, o Batalini, que é o Ben Marren, o Petit, a professora Mônica Borini. A Mônica Borini já veio aqui também. Pessoal, vale a pena conhecer, conteúdo de primeiríssima grandeza. E, assim, o nosso grupo no Facebook, Renato, está com 2.500 membros. Agora, aqui no Patovni TV está pobrezinho, só tem 200 ali. Pessoal, vamos dar um apoio para o Patovni TV. No YouTube já é um pouco mais assim mesmo. Deixa eu aproveitar e mostrar para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui também. Eu estou com um problema na câmera por causa da chuva que está aqui. Deixa eu só mostrar para o pessoal. Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo muito bem. Legal. Vou colocar aqui para o pessoal ver a sua página. Deixa eu ver se está aqui fácil. Opa, não, aqui não. Aqui, achei. É a mesma coisa que você mostrou, mas eu acho que eu consigo mostrar também aqui para o pessoal. Apareceu aqui, ó. Então, pessoal, vocês podem se inscrever aqui, ó, no canal Patovni TV, como o Flori mostrou aí, ó. Tem todos aqueles vídeos, palestras completas. É só clicar aqui, ó, no botãozinho de inscrever-se. Aqui do ladinho, aqui, ó, inscrever-se, já estou inscrito. O YouTube é mais complicado mesmo, assim, ô Flori, mas depois empaca. Empaca não, desculpa. Emplaca, o negócio vai embora, o negócio anda, viu? É assim mesmo. Até o pessoal ir conhecendo, acostumando, mas, nossa, tem um material muito bom aqui. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E aí temos aí, para finalizar, a nossa revista, né, Renato? Que a nossa vou compartilhar com o pessoal aqui. Muito bacana, bacana demais. Deixa eu só achar a capa dela aqui para eles. Deixa eu só colocar aqui, já põe para eles verem. Peraí. É uma revista semestral, então, a cada mês, em junho e dezembro, ela é publicada. A gente não está podendo imprimir por motivos óbvios, né? Mas eu mandei fazer aqui, ó, do volume 1 dela, uma via física para mim. Legal. O volume 2 também. O 3 é que ainda não mandei imprimir, mas aqui está do 2, né? Então, são artigos sobre cosmologia, sobre ciência, legal, e sobre ufologia. Então, nós temos aí uma pleiade de pesquisadores da mais altíssima categoria participando desse trabalho. Aí, por fim, a capa do meu livro, do meu curso, do Patovni. Que beleza, Renato! Legal, completinho para o pessoal ver aí, ó. Legal. Aí, ó, quero agradecer demais, né, essa oportunidade. E o pessoal está todo convidado também a participar conosco do Patovni. Nós faremos a 7ª edição do nosso evento, provavelmente no mês de abril. Eu até não vou fazer antes por causa do curso, né? Então, eu estou envolvido aí
Sim. E também estou com outro curso voltado especificamente para o pessoal da área jurídica. Então, até eu terminar esse compromisso, eu não quero me comprometer, mas assim, depois, em seguida, iremos evoluir nesse trabalho e convidamos a todos para que participem conosco, né, do A Patógeno, do Grupo Cristina falou que Ecológico. já se inscreveu no seu canal aí, ó. Ô, O pessoal já vai se Cristina, valeu, inscrevendo. hein? Muito obrigado mesmo, hein, pessoal? A Vanessa E aí, colocando aqui então para o pessoal, ó, Patovni, Grupo Ufológico de Pato Branco. Também está colocando o link para você que está assistindo ao vivo, ou depois se estiver assistindo gravado também. Tá vendo aí no chat rolando. Eu vou pôr na primeira descrição também, tá bom? E tem o link direto para o canal aí do Florida. O pessoal clica, vai estar no primeiro comentário e na descrição. É só clicar e se inscrever. A Cristina está perguntando aqui se a revista é digital. Sim, é digital e tem um presente para eles, né, Flori? Que você passou aqui para mim? eu mandei aí os 3 números da revista Cosmovini, que está circulando por hora em PDF, né? Porque quando tivermos aí um patrocínio para imprimirmos, será assim de uma alegria muito grande a gente fazer isso, né? Sim. Mas o nosso Patógeno não tem objetivo de lucro, então a gente vai fazendo as coisas conforme pode. O importante é a qualidade. Aí eu Sim. garanto para vocês que todas as atividades do Patógeno são pautadas por seriedade, por ética, por comprometimento, conhecimento Sim. bom, do bom mesmo, né? Então, é isso que marca, né, a nossa atividade e por isso até que a gente se anima a prosseguir, porque nós estamos, assim, com muita gente apoiando esse trabalho. Legal. E entendemos que esse trabalho do Patovni, esse trabalho do Renato, esse trabalho de tantos outros pesquisadores sérios é fundamental para a aclimatação, para preparar a humanidade para esse momento que se avizinha. Está para chegar, eles estão chegando, já estão aqui, Sim. na verdade, né? Mas estão Sempre chegando. estiveram aqui, né? Mas só está esperando o momento da interação, né? O momento certo para a interação pública, né? Isso, Então, pública, né? estamos nós aqui dando uma modesta contribuição para que as pessoas compreendam a importância disso, levem a sério, pensem a respeito disso, porque senão nós, Renato, os nossos filhos, nossos netos, vão conviver com seres alienígenas, seres diferentes. Agora, se ainda há intolerância entre nós mesmos humanos, por causa da cor da pele, por causa de outras características, como é que nós queremos conviver com alienígenas? Então, por isso que talvez a humanidade não esteja ainda nesse momento preparada. As pessoas não percebem, né? Mas tudo isso que estamos passando é tudo um preparo para o contato. Aprender a lidar com as diferenças, né? Principalmente lidar com as diferenças. A gente vê cada absurdo na televisão aí. Esse dia mesmo mostrando agredindo uma brasileira em Portugal, porque ela simplesmente não era da mesma nacionalidade. Isso não estou falando só de lá, acontece no mundo inteiro com inúmeras nacionalidades diferentes, né? Mas para você ver como está a intolerância humana, né? O ser humano está evoluindo muito cientificamente, mas moralmente tem que tomar cuidado, porque está um pouco devagar ainda, tem que alcançar esse equilíbrio, né? Exato. Então, quem sabe não seja propriamente a nossa geração que vai conviver abertamente com seres não humanos, ou com outros humanos, vamos dizer assim, né, de uma maneira generalizada, como postula a doutrina espírita. Porque mesmo, Renato, a tipologia extraterrestre nos mostra que muitas raças são humanoides, né? Inclusive, eu adoro o caso de Arthur Berlet. Um outro dia até a gente pode conversar, né, sobre a casuística ufológica. Legal, vou marcar sim. Um dos artigos que eu publiquei na Cosmovini, número 3, trata exatamente disso, né? De 3 casos acontecidos na década de 1950, simplesmente fantásticos. Antônio Rossi, em 1954, João de Freitas Guimarães, em 1956, e Arthur Berlet, em 1958,
que passou 11 dias sumidos do planeta, 9 dos quais em Acarte, no planeta Acarte. E ele relata que os acartianos são quase iguais aos humanos. A única diferença, assim, visível é que eles têm uma pele muito branca, tipo albino. Mas eles são humanos, né? Então, nós ainda... Esse que é o caso de um que escreveu um livro sobre isso daí? Esse é o caso? Sim, tanto Antônio Rossi tem livro, certo. quanto Arthur Berlet. Antônio Rossi foi levado, foi convidado, Arthur Berlet foi abduzido, por engano. Mas Antônio Rossi foi contatado, foi convidado a ir a um outro planeta, cujo nome não lhe foi revelado, certo. E passou lá algumas horas. Já Berlet passou nada menos do que 9 dias e fizeram uma assembleia planetária para discutir se ele deveria ser ou não restituído à Terra. Foi isso, isso daí, muito incrível esse caso. É um caso fantástico, mas que mostra para a gente, né, como há outras humanidades mais evoluídas em relação à nossa. Agora, se nós queremos conviver bem com essas humanidades, precisamos primeiro aqui, né, arrumar a nossa casa. Exato. Vamos construir essa ética universalista a que se refere o professor Haroldo Valadão. E penso eu, Renato, que a gente está jogando uma sementinha nesse chão aí, viu? Sim, vamos regar verdade. E vamos ver se ela brota e frutifica no futuro. Aproveitar, a gente está quase no finalzinho já aqui, aproveitar e dar 2 presentes especiais, então, para o pessoal que está aí assistindo, ficou assistindo até agora, e até mesmo quem está assistindo gravado também, tem aí, ó, as 3 edições da revista Cosmovini, disponível gratuitamente para você. Eu peguei, o Flori me mandou, eu subi no link próprio do Ufologia e Mistérios, e eu vou deixar disponível depois o link do Google Drive, no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, e o pessoal vai poder baixar, né, Flori? Isso mesmo. E não só essas, como todas as outras que virão no futuro, e todo o nosso material disponível aos interessados. É uma satisfação, é um prazer ver que esse trabalho que está sendo feito tem realmente, né, ganhado fôlego, força e tem futuro. Por isso que nós estamos, então, realizando voluntariamente essas atividades no sentido de contribuir para a preparação, para a aclimatação, para a educação dos humanos, no sentido de aceitar e de melhor absorver o grande impacto que irá significar esse rompimento de paradigma, o estabelecimento do paradigma alien. Sempre lembrando o seguinte, né, gente? Nós também somos aliens em relação Verdade. Isso, as pessoas esquecem isso. Isso. Há muita, vamos dizer assim, há muito a pensar a respeito disso, né? Muito legal, bacana. Eu quero aproveitar também, rapidamente, Flori, aproveitar também e dar um presente especial também para o pessoal que está assistindo aí até agora, o pessoal que está assistindo gravado. Tem um cupom de desconto para quem acessar a plataforma do curso de ufologia. Vou deixar passando até o final agora. Vou encerrar aqui com o Floritasca já. Vou deixar. Você digita esse número, também vai estar na descrição, tá bom? Do cada vídeo. Vou deixar passando no final da tela. Vocês entrem na plataforma aí do curso de ufologia. Deixa eu colocar na tela, na parte de cima. Aí. Colocar aqui, ó, a plataforma do curso de ufologia. Você digita aí, ó, cursodeufologia.lmstudio.com. Digita esse código que está passando aí, você vai ter 30% de desconto em qualquer curso, inclusive no curso completo de ufologia, que são dezenas de horas, são 5 módulos, são várias horas de estudo, videoaulas, apostila, então tá muito legal. Tudo o material do curso de ufologia e o material também do Floritasca vai estar tudo explicadinho no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, viu? Eu quero agradecer a você, Flori, quero aproveitar e deixar você aí à vontade para as considerações finais, antes da gente encerrar então aí. Fica à vontade, tá bom? E muito obrigado, foi um prazer estar falando com você aqui no canal Ufologia e Mistérios, esse tema totalmente único tratado aqui pela primeira vez.
Eu agradeço, Renato, agradeço a todos que estão aqui conosco nesse momento e também a quem no futuro irá acessar esse material, dizendo que, de fato, trata-se de um tema fascinante, algo digno de nossa atenção e algo do que depende, né, o futuro da nossa raça humana, da nossa humanidade, porque não estamos sós, nunca estivemos, inclusive há muitas postulações a respeito das origens do próprio ser humano, né, a partir da intervenção alienígena, de maneira que ainda não temos consciência plena da participação de várias raças no cenário cósmico, mas esse momento se aproxima, esse momento está chegando. E para isso, por isso, nós estamos trabalhando. Então, eu encerro minha mensagem final no melhor estilo do senhor Spock, dos vulcanos, desejando a todos votos de vida longa e próspera. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Flor, eu agradeço. Desculpa esse probleminha que deu na câmera aí, que começou a cair uma chuvarada aqui. Relâmpago, trovão, e acabou dando uma pane aqui, para não precisar reiniciar, que ia atrapalhar a nossa live aqui. Então, eu preferi prosseguir desse jeito aqui. Agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui, a Vanessa do canal Mundo de Regeneração, minha parceira lá também no canal Mundo de Regeneração. Lá você encontra também os conhecimentos da transição planetária, tenho certeza que vocês vão gostar. Inscreva-se no canal Mundo de Regeneração, no Patovni TV aí do meu amigo Floritasca. Logo, logo, quando ele liberar o livro, vamos falar aqui para vocês como adquirirem. Vou deixar todos os contatos também das redes sociais disponíveis, tá bom? A Cristina Benedicto fala assim: gratidão, Flor e Antônio, pela sua disponibilidade em poder compartilhar conosco, tá bom? Muito obrigado. Aí ela agradece a Vanessa aí. Muito obrigado, viu? A Vanessa falando assim: ótima live, muito obrigado. Foi incrível. Obrigado, Vanessa, mais uma vez pela parceria de sempre. Obrigado, Flori, mais uma vez, então. Vou deixar depois, tá, todos os contatos seu no primeiro comentário e aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito agradecido mais uma vez. Eu agradeço.